Boa noite, amigos. Estamos novamente no intuito de refletir em torno do Evangelho e das lições imorredoras que um Cristo encarnado na Terra nos deixou, não somente em forma de palavras, mas principalmente em vibração que se impregnou em nós a ponto de não o esquecermos, mesmo passado mais de 2000 anos. E é nesse intuito de refletir, mas principalmente sentir, para podermos manifestar em nossas atitudes o que já conhecemos das verdades imortais, é que nós iniciaremos as reflexões de hoje a partir do capítulo 10 do livro Boa Nova. Na segunda parte, já comentamos a primeira e hoje iniciaremos a segunda. E agora, mais especificamente, o Mestre Jesus, ele acolhe as argumentações de Simão Pedro, Pedro, irmão de André, e de Felipe. Então vamos ter notícias de Felipe. Os dois discípulos e apóstolos ali intrigados, esquentados, digamos assim, com a situação de as primeiras pregações na terra de crescimento do Mestre Jesus e eles não terem sido aceitos. Então encontrava-se em especial Felipe, nessa indignação, raiando as mágoas pela condução com que os nazarenos fizeram a partir das primeiras pregações de Jesus. E aí então Felipe e Pedro solicitam uma entrevista particular com Jesus, para então exporem não somente as dúvidas, mas principalmente as indignações, que raiou até numa desarmonia entre o colégio apostólico, a ponto de, como vimos na semana passada, Tiago Menor se indispor em forma de atrito com os demais discípulos, no caso André, Pedro e Felipe. Então vamos iniciar a leitura com os comentários da noite. Daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Felipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pelas claridades dos seus ensinos. Mestre, chamaram-vos servo de Satanás, e reagimos prontamente, disse Pedro com sinceridade ingênua. Olha só, muitas vezes nós agimos ainda baseado na velha humanidade, ainda baseado na mente que não está sintonizada com as verdades imortais. Ou seja, reação veemente, prontamente. E vejam, com uma sinceridade ingênua, Pedro assim se relatou. Por isso que há momento aqui nesse livro Boa Nova, que Jesus vai caracterizar para que a gente tenha o coração mais sensível aos nossos irmãos, que muitas vezes eles são mais ingênuos do que maus. Então, na mentalidade mágica de Pedro, reagir veementemente para defender uma verdade imortal e celestial faz parte. E aqui a gente já vai verificando que não, que as verdades não precisam de defesas humanas, que essas defesas humanas podem, ao contrário, criar muitas indisposições e até aversões a essas próprias verdades.
atropelando o processo de entendimento daqueles seres que estamos combatendo. A ponto de Jesus, aqui nesse livro Boa Nova, caracterizar que nós não devemos combater as pessoas que estão operando nas bases do mal e da ignorância. Nós devemos combater as ideias, mas não as pessoas. Então, quando Pedro relata que reagiu prontamente, é porque reagiu contra o ser ou os seres que chamavam Jesus de servo de Satanás. Disse Felipe: observávamos que por vós mesmos, Jesus, nunca o porias contradita. Olha só, uma meia verdade. Felipe, é claro, observa, assim como todos nós observamos, que as verdades não precisam de contradito. Elas já são verdades, elas já são eternas, são imortais e imorredoras. Haja o que houver, elas não deixarão de existir. No entanto, Felipe deixa entre linha que percebeu que Jesus não reagiria. Portanto, Felipe estava querendo que houvesse uma reação humana. Ou seja, uma reação característica dessa velha humanidade, que não mais se coaduna com os ensinos crísticos trazidos no Novo Testamento, no Evangelho, que deve ser sentido e operacionalizado nas nossas vidas. Ajuntava Felipe convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado. Olha só, ingenuidade, novamente, em que Felipe achava que estava fazendo tudo certo, estava prestando um serviço ao mestre, protegendo-o, defendendo-o. Isso é movimento humano. Proteção e defesa que vá contra um outro filho de Deus, isso é equívoco. Porque todos são filhos. Aí há os que vão perguntar, e eles vão perguntar ainda, né? E quando me ouvem falar, vai perguntar assim: então não devemos fazer nada? Devemos, mas baseada numa nova mentalidade que o Cristo veio trazer. E o que devemos fazer, nós vamos ver aqui, nesse capítulo. É por isso que revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Olha, expressão humana, que força vai ter? Da violência, da agressão, do ataque. E são sinais da velha humanidade. Nos afastam ainda mais do que é verdadeiro, do que é de Deus, que é harmonioso. Ele opera sem violência para com suas criaturas. E nós não queremos operar com os filhos desse ser que não opera com violência, a gente quer operar com os filhos dele com violência. É uma incoerência. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo. Deu uma ideia do que é o padrão da nova humanidade? Vou repetir. Meditava com uma doce placidez no olhar profundo. Ou seja, ele não agia com a mesma moeda. Ele não recriminou os discípulos. Ele não confrontou os discípulos, mesmo vendo que eles haviam feito de forma equivocada. Por quê? Porque o alto não usa de violência. Quando que vamos aprender isso? Quando que vamos aprender com o mestre? Meditar antes de falar, placidez no olhar profundo. Isso significa, olhar profundo é sair dessa superfície, dessa capa. Sair do que só os olhos veem, o nariz sentem, a boca sente, o tato sente. Sair desses 5 sentidos. Esse é um olhar superficial. Para ir para um olhar mais profundo, que é um olhar baseado nas experiências da imortalidade.
das verdades que é válido para agora, como foi válido para 2000 anos atrás, e é válido para a eternidade. É se basear nisso para se posicionar e agir. E antes de agir, sentir e pensar, para que as reações, as ações, as atitudes reflitam esse novo movimento da nova humanidade. Meditar, placidez, olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando. Olha só, ansiedade. Isso é coisa da velha humanidade. Em vez deles permanecerem em atitude de receber os ensinos crísticos, estavam lá ansiosos. Mestre vai falar ou não vai? Mais ou menos assim eu fico pensando, né? Porque isso é muito característico nosso. E olha a beleza do exemplo crístico. Ele lança a mão dos discípulos, daqueles que seriam seus seguidores, do mesmo naipe que é a humanidade da Terra, das mesmas dificuldades, das mesmas ansiedades, dos mesmos pensares equivocados que nós todos, para nos mostrar que é possível que nós olhemos para isso e façamos de forma diferente. Então, continua Humberto de Campos narrando esse diálogo entre Jesus e Felipe e Pedro. Felipe e Pedro ansiava pela palavra de franqueza e de amor. Entendeu como que é a nova humanidade? Palavra de franqueza, mas não aquela franqueza entre duas comadres que uma fala assim, ó, eu não minto, mas a fulana faz isso. De fato, ela não deve estar mentindo, mas está colocando numa forma errada e no momento errado o que é um fato. Enquanto que na nova humanidade, que é por isso que essa humanidade da Terra está entrando nesse colapso, que é para nos chamar a atenção que nós temos a agir diferente perante qualquer circunstância que nos se apresentam. Então nós estamos vendo que diante de circunstâncias que se apresentam a nós, meditar com placidez, um olhar mais profundo, quer dizer, observar as circunstâncias, o que está envolvido, qual é a realidade, não partir com um ânimo acalorado, sem avaliar a situação adequadamente, e palavra franca e de amor, amorosidade. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Olha, como a gente tinha já visto em capítulos anteriores, como é que o ser luminoso, crístico, como Jesus ensina? Através de interrogações. Por quê? Porque no princípio de que um ser espiritualizado não agride um outro ser, não age com violência nem falando, então na hora de falar, primeiro posiciona a conversa de forma que seja compartilhada e não uma ordem vindo do alto, em que deve se cumprir. Não é assim. O Mestre Jesus está nos mostrando como ele age, assim como as forças superiores da vida agem para conosco e como nós devemos agir com os demais da filiação, que são nossos irmãos de caminhada, seja familiar, seja parentes, seja vizinhos, seja colegas de trabalho, seja onde for convocado a mostrar qual é o seu propósito de vida. Então, Jesus inicia o diálogo de esclarecimento sobre como agir diante das calúnias, difamações. Perguntando para Felipe: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Olha só. Os ensinos crísticos também estão sempre baseados em fazer comparativos com os fenômenos da natureza, para que a gente possa compreender, porque nossa mente, no que se refere
A conexão com o alto, com o real, com o verdadeiro, sem ilusão, ela é uma conexão ainda fraca, ainda não é banda larga. Portanto, nos situa o Mestre Jesus, nos ensinando por comparações, para que a nossa mente infantil consiga entender. E é também uma dica de como a gente atuar diante das situações, com perguntas, com comparações, mas principalmente com franqueza e amor, sem violência. Então, Jesus pergunta a Filipe: por acaso a gente pode esperar dos nazarenos algo mais do que eles podem dar? Era o que eles podiam dar. Não aceitando as verdades crísticas, porque isso não ressoa nos seus corações ainda. Então a gente vai exigir o quê? Se são ainda espinheiros. Ou seja, aí tem um paralelo com a parábola da semente, né? Um semeador saiu a semear e parte da semente caiu em espinheiros. Os espinheiros crescem e abafam a boa semente. Ou seja, está semeado. Mas aí a terra do coração daqueles que são espinheiros, eles vão abafar, porque não estão ainda no tempo para amadurecerem. Ainda não estão no tempo para deixarem as suas ilusões, os seus sonhos. Então ainda tem os corações em forma de espinheiro, de vaidade, de orgulho, de egoísmos, que não vai permitir a boa semente germinar, pelo menos não por enquanto. De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Olha só qual é o padrão de qualidade de espírito ou de seres que têm uma lucidez. Padrão de qualidade. De modo algum. Principalmente em Nazaré, que é onde me viram crescer, onde me conhecem e onde eu nunca fiz isso, que é contradições estéreis a quem se opõe. Há uma verdade que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Entendeu como é que se combate ideias que não estão alinhadas com as verdades? Um combate no outro, faz em si. É isso que Jesus está falando. Diante de calúnias, difamações, contradições, eu não vou ficar batendo boca. Eu não vou ficar contrariando-os. Porque a melhor réplica, a melhor resposta é sempre o nosso próprio trabalho. O esforço útil que nos seja possível. Porque também se não é possível, semeia e passa, igual a parábola do semeador. Ele não importou, porque normalmente o semeador, ele escolhe a terra boa, né, para colocar a semente. Mas esse semeador da parábola nos fala da nossa história de evolução, do nosso caminhar. A gente semeia em todo lugar, em corações férteis, em corações espinheiros, em corações pedras, em corações que as aves comem, quer dizer, os instintos, os animais instintivos tomam conta, mas semeia indistintamente e passa. A parábola não diz que o semeador parou de semear. Ele foi andando e foi semeando. Eis o nosso afã. E não ficar esperando para ver, olhar para trás para ver se está dando fruto. Porque já diz uma carta de Paulo: cabe-nos semear, mas é Apolo que rega e é Deus que dá crescimento. Deu notícia de como devemos nos conduzir aqui na Terra? Mas vamos continuar. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação,
de modo a produzir resultado a nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Deu uma ideia? Não é uma doutrina também de inativação. Não. Alguns falam assim, ai, vocês aí que ficam estudando evangelho, que ficam estudando as verdades aí espirituais, vocês são assim quase santos. Vivem mais no céu do que na terra. Não é nada disso. Nós estamos tentando colocar em prática os ensinos crísticos, ou seja, a gente opera, mas opera onde é possível operar, fazendo dentro do nosso campo de consciência desperta o que é possível fazer, sem, no entanto, agredir, violentar o outro. Porque já disse Jesus quando um discípulo reclamava do outro para ele, né? Eu gosto muito dessa fala. Então, o discípulo falava assim, lá, Jesus, não tá fazendo, não tá operando, não tá ajudando. Aí Jesus vira para esse discípulo reclamante e diz o seguinte, que importa a ti ele? Segue-me tu. Deu uma ideia? Com isso, meus amigos, tira-nos pesos dos ombros, porque a gente gasta muita energia tentando mudar o outro. E esse não é o nosso papel, porque o único terreno que podemos, além de cultivar no sentido de semear, mas também adubar, regar, retirar ervas daninhas, é no próprio terreno do nosso coração. Esse sim, cabe-nos olhar diariamente, cuidar diariamente e na certeza, na segurança de que se fizermos isso em nós, esse vai ser o arrastamento, o definidor, a influenciar por irradiação, reverberação, que são leis da física quântica, os corações dos outros. É isso que Jesus estava nos ensinando há 2000 anos atrás. Regras de física quântica, de que vai acontecer. É urgente, mas não é atribulado de nossa parte com relação ao outro ser. Então, não há combate, ele falou para Filipe, né? Não vou fazer contendas, não vou fazer discussões, mas eu vou continuar operando aonde eu posso, com lucidez. Continuei pregando. Se Nazaré não abriu as portas do coração, vamos para a cidade vizinha. Simples assim. De que serviriam as longas discussões públicas, içadas de doeços, ou seja, de descompostura, de injúria, de insulto? O que seria essa discussão, essas zombarias? Pergunta Jesus. Uma segunda pergunta, para trazer a razão, a lucidez de Felipe, que estava mais inflamado. Ao término de todas elas, teríamos apenas, olha só, olha o que as discussões, as brigas, a imposição das nossas ideias no tempo da gente para o outro faz. 3 coisas. Teríamos apenas menores probabilidades para um triunfo glorioso do amor. Deu uma noção? A gente cria aversão, a ponto da pessoa não querer nem olhar mais para nós e pior, não olhar para a situação. Também teríamos maiores motivos para separatividade, discussões, contendas, brigas, e é isso que a humanidade velha tem, por isso que tem guerras de todo lado, discussões de todo lado. E 3, odiosas dissensões. É isso que o bate-boca, que a imposição de ideias, levam no coração do outro, que não está no mesmo tempo que a gente.
Deu uma ideia? Agora vem uma lição luminar, para a gente já ir concluindo as nossas reflexões de hoje junto com Felipe. Completa Jesus. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Mais ou menos assim. Você combateu, mas você já tem implantado isso no seu coração? A resposta vai ser não, porque se já tivesse, entenderia que o outro tem um tempo, assim como você teve um tempo para implantar aquele hábito lídimo, real, verdadeiro no seu coração. Então eu vou ler a frase toda para nós encerrarmos as reflexões de hoje. Só devemos dizer, só devemos falar, só devemos argumentar, só devemos verbalizar aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Porque, de uma outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Sem amor, os sinos não tocam. Paz e luz